presencial aqui, porque apesar da gente não estar na sala de aula, a ideia é presencial no horário da aula. Então, quando nós tivemos esse período aí da pandemia, não vai ser aula presencial na sala, mas aula presencial aqui via online. Tá? Então, toda sexta-feira, das 19 às 8h40 e das 8h50 às 22h30. Nossa comunicação é através de e-mail, que é o e-mail que está aí, e através do WhatsApp. Eu não atendo o WhatsApp particular referente à disciplina. Então, todos têm que estar fazendo qualquer pergunta, qualquer coisa no WhatsApp do grupo. Por quê? Muitas das vezes, a dúvida de um aluno é a dúvida de todos. E, então, qualquer assunto relacionado à disciplina mecânica dos solos 1, ou é via e-mail, ou é via WhatsApp do grupo. Tá? Essa disciplina era para ser... Ela tem uma parte laboratória, era para a gente estar fazendo laboratório, mas enquanto for liberado na UEG, a gente vai estar fazendo estudo online. Então, por enquanto, não tem laboratório, tá? Assim, presencial, tudo vai ser online. Qual que é a meta da disciplina? Nós vamos estar vendo os conceitos iniciais aí de mecânica do solo. Origem, formação e mineralogia dos solos, estrutura dos solos, amostragem e investigação dos solos, índice físico, consistência dos solos, classificação. Aqui a gente fecha, vamos falar assim, a primeira parte do curso. Depois, compactação dos solos, índice pós-Califórnia, tensão geostática, capilaridade, e que é a primeira propriedade que nós usamos na geotecnia, que é a parte de permeabilidade. Percolação, fluxo unidimensional e bidimensional, onde a gente aplica os conceitos que nós vimos aqui na parte de permeabilidade. Então, os conceitos iniciais e a aplicação da primeira parte referente aí às propriedades da mecânica dos solos, que as três principais é a permeabilidade, deformação e resistência. Então, a primeira propriedade a gente vê, a primeira característica que a gente vê aqui, mecânica dos solos 1. Metodologia são as aulas expositivas, ou seja, por enquanto, aulas remotas, utilizando os recursos tecnológicos. Eu sempre inicio a aula pelo WhatsApp, porque é uma ferramenta bem fácil da gente estar comunicando, e essa vai ser a nossa principal comunicação. Após, a outra forma de comunicação é e-mail, que é esse e-mail que eu passei para vocês, e são as videoaulas, utilizando aqui a ferramenta Zoom, que eu sempre vou enviar para vocês no início da aula, o link daquela aula. Deveria ter aulas de laboratório, só que não tem como a gente ter aula de laboratório. Então, as aulas laboratórias serão virtuais, e eu trabalho bastante com resolução de problemas em sala de aula, e uma coisa que vou aplicar bastante com vocês nesse semestre, que é metodologias ativas, ou seja, sempre relacionar teoria com prática, e a gente vai ter alguns trabalhos que eu vou passar para vocês, onde eu vou querer vocês para estar aplicando os exemplos nos empreendimentos, onde os conceitos são aplicados. Então, a gente vai ficar só no básico da teoria da mecânica dos solos. Eu sempre vou pegar essa teoria e vou estar aplicando lá nos empreendimentos. Então, nossos trabalhos vão ser baseados nisso. Debate e troca de experiência, isso depende muito de vocês, da participação de vocês na aula. Virtual aqui é um pouquinho mais complicado, então vocês têm que estar participando, tá? Visita técnica, enquanto tiver pandemia, na realidade não tem como fazer muita coisa, então a visita técnica, por enquanto, no período da pandemia, vai estar suspensa. Eu sempre gosto de estar fazendo visita técnica, mas por enquanto não é possível. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria, e aí já registra no WhatsApp, é qual que é o e-mail da turma. A turma tem que ter um e-mail onde para eu estar encaminhando para vocês os materiais. Então, eu sempre envio para vocês as aulas, antes de início das aulas, por exemplo, eu enviei agora, porque na verdade eu não tinha o e-mail da turma, então, fechem um e-mail para estar encaminha para mim no WhatsApp, que eu vou estar encaminhando o material da aula de hoje. A aula também é gravada, só que a gravação da aula não tem como enviar por WhatsApp. Eu vou criar um link no Google Drive, e aí eu vou salvar lá no Google Drive e encaminho também para vocês pelo WhatsApp. Então, a gente tem, além das aulas, aqui em PDF que eu encaminho pelo e-mail, tem a gravação da aula que é salva no Google Drive. Até aqui, alguma dúvida? Não. Ok. Vamos lá. Sim?
Não, mas vocês também, assim, eu faço sempre isso com a turma. A turma cria um e-mail qualquer, um Gmail, por exemplo, manda aqui e aí manda a senha, que aí todo mundo tem acesso. Seria mais Entendeu? fácil se o senhor disponibilizasse tudo num drive compartilhado, né? Eu posso compartilhar no Google Drive, para mim não tem problema não. Acho que seria mais fácil que cada um entraria por sua conta. Tá. Então, eu vou compartilhar tudo no Google Drive e encaminho para vocês o link. Tá? Mas é porque tem aluno que é desligado para caramba, toda hora fica pedindo link lá do Google Drive. Assim, eu vou encaminhar, vocês salvem lá no WhatsApp, lá A gente põe na descrição do grupo. Exatamente, que aí para não ter dúvida. Tá? Então a gente vai trabalhar com o Google Drive. Agora, comunicação comigo, vocês podem estar encaminhando e-mail, tá? Então, falar um pouquinho agora das avaliações. As avaliações, a nota 1, que é referente, vamos falar assim, ao primeiro bimestre, entre aspas, e a nota 2, referente ao segundo bimestre, ela é composta por 2 trabalhos, a nota 1, T1, T2, e por uma prova. E a nota 2, também 2 trabalhos, T3 e T4, e uma prova. As provas P1 e P2, elas são individuais, e aí o valor de 0 a 10 pontos. E os trabalhos T1, T2, T3 e T4 é em grupo. Então, esses grupos você já tem que formar, e ao longo dessa semana eu gostaria que você já enviasse para mim a relação dos grupos. Até a próxima aula a gente tem que estar com esses grupos definidos, porque eu já passo o trabalho na próxima aula. Tá? Como é que é calculada a nota? Então, como tem para a primeira nota, o trabalho 1, que vai ser dia 15 de janeiro, trabalho 2, dia 5 de fevereiro, e a prova dia 29 de janeiro, é 3 vezes a média dos trabalhos, então eu somo o trabalho 1 e o trabalho 2 dividido por 2 e multiplico por 3, mais 7 vezes a nota da prova, tudo dividido por 10, já que cada um vale de 0 a 10. Mesma coisa para a nota 2. A nota final, isso aqui é uma norma da universidade, então a nota final ela é a nota 1 vezes 2, mais a nota 2 vezes 3, dividido por 5. E é considerada aprovado se que tiver presença igual ou superior a 75%, e média final igual ou superior a 6. Tá? Então, isso tem que ser atendido. A prova. A prova, ela, na realidade, não é só a prova no dia 29 de janeiro. A prova no dia 29 de janeiro, ela terão questões para compor 8 pontos, e 2 pontos serão realizados ao longo das aulas, tanto na prova 1 como na prova 2. Como assim? É uma coisa que eu tenho visto que, assim, principalmente com essa pandemia, os alunos eles vão deixando tudo para a última hora. Então, é uma forma de eu estar acompanhando vocês. Em cada aula, eu vou selecionar 3 ou 4 alunos e vou fazer uma pergunta valendo 2 pontos relacionada às aulas anteriores. Então, é aleatório e também com os alunos que estão presentes. Então, por exemplo, se fosse na aula de hoje, eu ia selecionar aqui 4 alunos, e esses 4 alunos, ao longo da aula, no início da aula, eu vou falar, esses 4 alunos aqui eu vou fazer pergunta hoje. E ao longo da aula, num determinado momento, eu vou fazer a pergunta para o aluno e ele tem que responder. Essa pergunta vale 2 pontos, o que vai compor a nota dessa prova. Então, a nota da prova vale 10, individual, sendo que 8 vai ser na prova aplicada no dia 29 de janeiro para o N1, 26 de março para o N2, e 2 pontos são feitos ao longo das aulas. Então, vocês têm que estar estudando sempre, não tem como não estar estudando, tá? É uma questão para fazer na hora, o aluno tem que abrir o link para estar respondendo e responder na mesma hora. Vai ser ao longo da aula, tá? Só no início eu já aviso quais são os alunos naquela aula que serão arguídos. Alguma dúvida em relação à avaliação? Não. Quantos alunos em cada grupo? Essa turma está bem grande. Vamos pensar em, no máximo, 7. Tá? Pode ser no máximo 7. Vamos falar no mínimo 5, no máximo 7. Variando aí de 5 a 7. Ok? Ok. Mais alguma dúvida?
Vamos para o próximo slide. Bibliografia, pessoal. A bibliografia, na realidade, Mecânica dos Solos 1, ele é bem ampla, mas o livro básico é o do Carlos Souza Pinto. É esse aqui, ó. É esse que vocês estão vendo aqui. Eu sempre, quando vou dar o assunto, eu faço referência ao livro, então vocês vão ver que sempre, no início da aula, e no slide que eu mando para vocês, está lá, ó, item 2, item 2.3, capítulo 3. A referência que eu tenho é do livro. Tá? Então, esse aí vai ser a nossa referência básica. Dúvidas aqui com relação à bibliografia? Não. Então, nosso plano de aula. Então, nossas aulas, como eu falei, toda sexta-feira. Aqui está o plano de aula. Então, nós temos, como eu falei para vocês, então hoje vai ser a apresentação do curso, e a aula, ela tem, então, depois a gente vai dar início, que é conceitos, origem, formação, composição, estrutura e textura dos solos. Isso corresponde a esses índices aqui do livro, ó, item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Então, tanto aqui no plano de ensino, como no início da aula, eu faço referência aí aos itens. Então, nós temos, até a primeira prova, nós vamos ter 7 aulas, e aí nós vamos ter lá, então, a avaliação dia 29/1, um trabalho. Esses trabalhos eu vou explicar para vocês na próxima aula. É um trabalho que tem que ser apresentado. Um trabalho tem que ser apresentado no dia 15/1 e o trabalho no dia 5/2. Os trabalhos são de algum conteúdo, referente aqui à parte laboratório, aplicação e obra. Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho melhor para vocês. Na próxima aula eu vou passar o primeiro trabalho e vocês já vão entender como é que funciona. O que é a ideia? Vou dar um exemplo aqui. Nós teremos que ter aula de laboratório aqui em site de caracterização. Que seria preparação de amostra, teor de umidade de solos, massa específica dos grãos, massa específica aparente. Até dezembro, até o final desse ano, é impossível ter aula de laboratório. Isso já está fora de cogitação, não tem como ter. Então, em função disso, eu passo slides, filmes para a gente estar vendo essas aulas. A gente trabalha com a parte de cálculo nessas aulas e eu vou passar um trabalho para vocês estarem colocando a aplicação desses ensaios em algum tipo de obra. Então, vai ser o primeiro trabalho que será referente à aula 4 e o segundo trabalho será referente à aula 7. Então, vocês vão ter a aula. 15 dias depois, vocês têm que apresentar o trabalho. Então, por isso que já tem que estar com um grupo formado certinho, porque assim, vocês têm 15 dias para apresentar o trabalho, tá? Então, assim, trabalho da aula 4, vocês vão apresentar no dia 15, que é na aula 6. Trabalho da aula 7, vocês vão apresentar no dia 5, que é na aula 9. Tá? Alguma dúvida nessa primeira etapa? Segunda parte, começa na aula 10, compactação, mesma ideia. Então, a gente também vai ter a parte de 2 trabalhos e avaliação. Então, nós temos aqui a aula 11, que é compactação, e aí vocês vão apresentar o trabalho na aula 13, que é a apresentação do trabalho 3. Depois a gente tem na aula 13 o ensaio de permeabilidade, vocês vão apresentar o trabalho na aula 15. Então, é sempre assim, tem uma aula que seria laboratório e 2 aulas depois da apresentação do trabalho. Tá? E aqui a gente fecha, então, o conteúdo de Mecânica dos Solos 1. Dúvidas quanto ao plano de ensino? Vamos entender um pouquinho, então. Vocês estão entrando agora em mecânica dos solos. A gente entendeu o que é mecânica dos solos, né, engenharia civil e assim por diante. O meu foco aqui, a disciplina é engenharia civil. O foco é bem para engenharia civil mesmo, tá? Os exemplos, tudo é para engenharia civil. Então, não dou foco para aluno de outro curso. Então, é bem voltado para engenharia civil. Então, o objetivo é apresentar aos alunos os conhecimentos teóricos e práticos de mecânica dos solos, de modo que seja fácil complementar e desenvolver nos estudos de solos nas disciplinas subsequentes, na área de geotecnia, dando ênfase às múltiplas aplicações de engenharia civil, que é um foco aqui nosso. E o que é essa mecânica dos solos? Mecânica dos solos, na realidade, é o ramo da ciência que lida com o estudo das propriedades físicas do solo e do comportamento das massas. Então, essa primeira parte que a gente vai ver mecânica dos solos 1,
a gente vai muito nisso, nas propriedades físicas. É importantíssimo vocês entenderem propriedades físicas. A mecânica do solo, na realidade, ela é uma parte da engenharia geotécnica. Então, quando a gente, por exemplo, eu fiz o doutorado em geotecnia, então você tem mecânica dos solos, é um item de geotecnia. A geotecnia é uma subdivisão da engenharia civil, vocês têm as grandes áreas dentro da engenharia civil, uma das grandes áreas é a geotecnia, então dentro da geotecnia a gente tem mecânica dos solos. A geotecnia não é só mecânica dos solos, então, a geotecnia abrange também mecânica dos solos, mecânica das rochas, e muitos aspectos de engenharia de geologia, geofísica, hidrologia e ciências afins. Então, ela é bem mais ampla. E quando eu vou para a área de mecânica do solo, melhor, na área de geotecnia, o que um engenheiro geotécnico atua normalmente? Ele atua em projetos de fundações, então, todo projeto de fundação tem que ter um engenheiro geotécnico, estrutura de contenções, escavação, túneis, aterros, barragens, pavimentação, instrumentação de obras, percolação de fluxo em solos e rocha, entre outros que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, por exemplo, o trabalho que vocês vão estar fazendo, sempre eu vou estar solicitando que vocês linkem a uma dessas grandes áreas. Então, está aqui. Ó. As áreas de atuação na realidade geotécnica são essas aqui. O que está em vermelho são as áreas que vocês vão compor os trabalhos. Então, no primeiro momento, eu acredito que sejam 4 grupos. Então, os 4 grupos eu vou estar dividindo depois. Então, por exemplo, grupo 1 vai ter que fazer o trabalho relacionado ao tema barragens. Grupo 2 vai ter que fazer o tema relacionado a fundações e ensaio de campo. Grupo 3, ao tema geotecnia ambiental e aterros sanitários. E grupo 4, pavimentação. Então, a ideia é o quê? Que vocês linkem os trabalhos sempre a uma grande área, ou seja, aplicação na prática, para vocês verem aquilo que a gente está vendo aqui, por exemplo, a caracterização. Onde é que se aplica em barragens? Onde é que se aplica em fundações e ensaio de campo? Onde é que se aplica em geotecnia ambiental e aterros sanitários? Onde é que se aplica em pavimentação? Os trabalhos vão ser assim. E aí, no primeiro trabalho, por exemplo, se o grupo 1 foi barragem, no segundo ele vai falar de fundações, no terceiro, geotecnia ambiental e aterro sanitário, e no quarto, pavimentação. Então, cada grupo vai passar pelos diversos temas. A gente só faz o sorteio primeiro e depois vai sendo passado por diversos temas. Se tiver mais grupos, aí dentro das áreas de atuação de geotécnico, eu vou abrir para os demais grupos. Eu coloquei 4 aqui até com a ideia de que são 4 trabalhos, e aí a gente ir rodando nos 4 temas. Quando tiver dúvida, vocês podem falar, tá? Eu vou dando continuidade, imagino que não tem dúvida. Sim. Por que é importante estar fazendo as disciplinas de geotecnias e onde é que a gente aplica isso? Qualquer obra de engenharia que vocês forem fazendo, não interessa se é de pequeno ou grande porte, de menor ou maior grau de risco ou complexidade, ela sempre vai precisar de um projeto geotécnico. E aí, assim, o projeto geotécnico ele vai desde as etapas iniciais que vocês estão vendo aqui, até as coisas mais complexas, vocês vão ver nas disciplinas na frente. Mas, por exemplo, envolve investigações geológicas, geotécnicas, classificação e modelagem, e caracterização dos materiais. Isso aqui a gente vai estar vendo nas primeiras aulas. Ensaio de campo e laboratório. Por isso que a gente dá muito enfoque em laboratório, em mecânica dos solos 1. Onde é que você vai colocar os materiais? Isso também é importantíssimo. Então, assim, esses conceitos iniciais que nós estamos vendo aqui, mecânica dos solos 1, depois vocês vão estar aplicando nas disciplinas subsequentes. E aí sim, por exemplo, um exemplo aqui, tratamento de fundações, que aí não tem como você fazer um tratamento de fundação sem você estar verificando isso. Controle de qualidade, toda obra, quando você vai executar uma obra, é essencial o controle de qualidade dela, e isso envolve conhecimento da mecânica de solos 1. E por último, isso aqui eu vejo, na realidade, como sendo tem que ser uma característica de qualquer engenheiro tem que estar sempre observando e fazendo inspeção, não tem como você falar que é engenheiro sem ter isso aí no seu dia a dia, isso faz parte do engenheiro. Como eu falei para vocês começaram lá vendo a parte de geotecnia em geologia aplicada à engenharia, no 4º período. Agora nós vamos ver mecânica dos solos 1, 5º período. Depois mecânica dos solos 2, no 6º período. E aí no 9º período são as disciplinas mais práticas.
projeto de fundações, barragem de terra e enrocamento e obra de terra e contenção. Mas não, eu vou estar mostrando para vocês aqui em Mecânica dos Solos 1, através dos trabalhos, como vocês podem aplicar isso lá nas disciplinas lá na frente. Tá? Então, essa é a ideia. Você já ir tendo essa formação prática. Não ficar só na teoria aqui em Mecânica dos Solos 1, Mecânica dos Solos 2, mas a gente vê a aplicação para essas disciplinas que vocês vão ver lá na frente. Eu gosto sempre desse exemplo aqui, porque para a gente ver a questão do engenheiro sempre estar observando, e uma questão que é importante quando você vai fazer algum projeto, alguma obra, é estar verificando tudo que interfere nele. Você não pode estar de olho só no problema. Então, aqui, isso aqui é um prédio que caiu, um edifício de 3 andares que caiu na China. Então, por que essa edificação caiu? Qual foi o problema? Foi um problema na investigação? Foi um problema no projeto? Ou foi um problema na execução? Então, isso é essencial o engenheiro estar sabendo. Quais são os possíveis problemas que você pode ter numa dessas etapas e o que isso pode causar na obra. Então, tem que sempre estar investigando isso. Então, aqui, dá uma visão melhor do que ocorreu. Nós estamos vendo aqui, na realidade, a fundação desse edifício eram estacas. Vou detalhar aqui. Ó. Então, você tem aqui a estrutura dele, e aí a fundação era em estacas. Estacas que estavam segurando. E dá para ver bem com aqui o que? O problema, na realidade, não foi o comportamento, a ruptura da estaca por compressão. Todas elas quebraram. Então, o que eu tive aqui? Eu tive algum dano aqui por tração. Mas por que ocorreu isso? Então, verifica que a superestrutura está intacta, e o que teve, então, foi a ruptura das estacas. Vamos entender o problema, então. Lá, ó. Essa edificação, então, é um edifício de 3 andares. Aqui está a minha base. É essa base que vocês estão vendo aqui. Quando vocês estudarem a estrutura, vocês vão ver que isso é importante em qualquer edificação. Quando você vai estar dando uma consolidação para a edificação e depois vai estar ligando a fundação. Então, está aqui uma bem consolidada. E a fundação profunda. Então, projeto perfeito. Onde é que foi o problema disso aqui? Foi na execução. Quando se concluiu o projeto, resolveu-se, então, fazer uma escavação, para fazer uma outra obra aqui. E aí, durante essa escavação, o material que foi escavado, ele foi depositado do lado oposto. E aqui, 2 grandes erros durante a execução. Quando você começou a fazer essa escavação, eu comecei a ter alterado o estado de tensões desse solo, tanto desse ponto aqui, onde eu estou alterando o estado de tensões, que a fundação, na verdade, ela foi feita para compressão e não para tração. Quando eu comecei a depositar esse material aqui, comecei também a alterar o estado de tensões, acrescentando carga. Então, eu estou tendo aqui cargas que estão tracionando essa fundação. O problema piorou, porque, na verdade, com chuva, eu tive aqui erosão desse lado. Essa erosão, então, provocou mais carregamento nesse sentido, e a água aqui com percolação também provocou carregamentos no direcionamento tracionando essas estacas. Isso é tudo que não poderia. Esses esforços aqui causaram o quê? Causaram um esforço de tração que romperam as estacas. Com o rompimento da estaca, a edificação caiu. Então, por que eu mostro para vocês? Sim? Isso pode ser um exemplo do que aconteceu em Betim essa semana? Eu não vi o problema de Betim essa semana. Então, mas depois você pode até mandar o link para a gente, que eu olhe na próxima aula. Você manda lá no grupo, eu te falo se é o mesmo problema. Mas como eu não vi, não tem como eu dar opinião, não. Tá bom, então. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção com vocês? O projeto em si é excelente. Mas depois, uma obra vizinha pode, na realidade, colocar tudo aquilo. Então, você tem que sempre estar preocupado com o projeto que você executa, e quando você vai executar algum projeto, preocupado sempre o quê? Com o vizinho. Porque a sua obra pode derrubar uma obra vizinha, e uma obra perfeita. Tá? Então, tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Para encerrar essa primeira etapa, então, é uma coisa que é importante falar para vocês, assim, eu tenho uma lista de exercícios que é resolvida, então não tem que vocês estarem resolvendo. Na verdade, vocês têm que resolver para tirar as dúvidas, mas não tem que você estar entregando lista. Então,
eu vou estar postando lá, então, no Google Drive, no Drive de vocês, a lista de exercícios. Sempre eu posto com antecedência. Eu só não postei na aula de hoje, porque, na verdade, a gente não tinha ainda conversado. Mas a lista que eu vou postar para vocês já é referente à primeira etapa do curso e das aulas 1 e 2. E assim, seguido, a gente vai estar vendo essa lista. As listas seguintes. Como eu comentei com vocês, o trabalho em grupo. Esse trabalho em grupo, ele, como eu falei, é um grupo de 5 a 7 pessoas. Eu posso estar fazendo desafios em grupos ou individual na sala de aula. Então, por exemplo, na aula de hoje, no determinado tempo lá, eu posso falar, o grupo 1 aqui, valendo meio ponto, me responda isso. Ou aluno tal, valendo meio ponto, me responda isso. Então, pode ter desafio nas aulas. E, por último, as provas, né? Como eu comentei com vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal, dessa primeira etapa? Pessoal, não tendo dúvida, então, assim, sempre as aulas vão ser dessa forma. Eu inicio às 19 horas, encaminho primeiro uma mensagem pelo WhatsApp, para vocês, na realidade, estarem entrando e fazer a chamada assim por diante, tá? E eu sempre dou aula de 40, mais ou menos 40 minutos. Por que isso? É mais fácil de gravar, depois, para vocês estarem olhando as aulas também, fica melhor. E sempre dou um intervalo entre uma aula e outra, mais ou menos 10 minutos. Então, essa primeira etapa agora eu vou estar encerrando, a gente vai para a aula 1B. Então, que a gente vai começar às 19h50. 19h50, vocês podem usar o mesmo link para estar entrando aqui, que é o tempo que eu estar gravando essa aula, tá? Então, vou encerrar essa primeira etapa e 19h50 a gente inicia a aula 1B. Então, a geologia. Esse intemperismo, vocês também viram lá, você tem diversos tipos de intemperismo. Você pode ter intemperismo químico, que vai causar desintegração, e você tem intemperismo químico também, que é pela decomposição. Então, a rocha, ela vai se decompondo através desse intemperismo. Então, por isso que quanto mais você tem solos, regiões tropicais, mais intemperismo você tem mais solo. O intemperismo químico, além dele estar causando essa decomposição, ele pode também causar uma transformação dos minerais primários. E isso o pessoal de geologia preocupa bastante. Os engenheiros não, a gente não preocupa muito com isso, mas os geólogos estudam bastante isso, essa transformação dos minerais primários, minerais secundários, e aí o que isso pode estar causando nas propriedades. A gente preocupa mais com as propriedades, tá? Mas ponto-chave, vocês viram lá em Introdução à Geologia, é que assim, o intemperismo é um fator primordial nessa transformação de rocha em solo e na transformação do próprio solo. Essa transformação, ela causa, da transformação, formando, por exemplo, os ativos minerais do grupo caulonito das esmectitas e óxido, hidróxido de ferro e alumínio, muito comum na nossa região. A gente tem muito material aqui com óxido, hidróxido de ferro e alumínio. E isso impacta diretamente nas propriedades. Então, o engenheiro civil no dia a dia não vai entrar nesse contexto bem a fundo, mas ele tem um entendimento de saber de onde isso vem é importantíssimo. Os solos eles vêm da rocha. Então, a rocha, por decomposição, ela vai dar origem aos solos. Mas como é que ele vem da rocha? Você tem que ter os fatores, né? Então, nós temos alguns fatores, eu resumi aqui os 5 principais. O principal é clima. Os aspectos climáticos, na realidade, são o mais importante no desenvolvimento pedogenético dos solos. E dentro dos fatores climáticos, o que mais influencia é a temperatura e precipitações pluviométricas. Por isso que, quando a gente pega, por exemplo, compara o Brasil, pega lá com a Noruega, que está num clima bem temperado. Então, no Brasil, nossos solos, eles têm profundidades bem maiores que na Noruega. Por quê? Porque esse processo de temperatura e precipitações pluviométricas ataca muito a rocha e você consegue decompor a rocha até altas profundidades, o que não ocorre nos países temperados. O tipo de rocha. Vocês viram lá em geologia que a rocha é formada por minerais? E claro, dependendo do mineral que vai formar a rocha ela tem uma composição
mais resistente ou menos resistente. Então, você tem minerais, vocês viram a dureza dos minerais. O talco, por exemplo, dureza 1, né, bem baixa. Você tem, por exemplo, na grande dureza, por exemplo, o diamante. No intermédio, aí, por exemplo, você tem o quartzo. Então, se você comparar uma rocha formada por talco ou uma rocha formada por quartzo, em termos de resistência, é muito diferente. E, claro, a rocha por talco ela vai se decompor muito mais rápido, claro, sobre um mesmo clima, porque em clima diferente as coisas são totalmente diferentes. Então, o tipo de rocha influencia bastante. Por isso que muitas das vezes você vai numa região, você está bem plano e num local você tem um morrinho. Aquele morrinho, porque o que ocorreu ali? Ali você tem uma rocha que é diferente do que está próximo e que ela, na realidade, não sofreu decomposição como as da região sofreram. Organismo também, ação de vegetais e animais, numa menor escala, quando comparado aos dois primeiros, mas também causam essa desagradação. O relevo interfere na dinâmica da água, e tudo tem a ver, quando a gente fala precipitações pluviométricas aqui, tudo tem a ver com a dinâmica da água. E aí, então, se o relevo, por exemplo, é inclinado, chove muito naquela região, ela vai causar muita erosão, e você vai decompor na rocha. Se já é uma região mais plana, você vai ter formação de lagoas, e aí, na verdade, você não tem tanta decomposição assim, você está transportando os materiais, mas você pode ter ali aquela água na lagoa ali formando sedimentos, né, que vai, então, estar alterando sua região. E o último deles é o tempo. Então, o tempo é um fator também importantíssimo. Então, uma coisa que hoje é solo, alguns milhões de anos atrás era rocha. E hoje, alguma porção que é rocha, pode ser que alguns milhões de anos daqui para frente também se transforme em solo. Então, o tempo é um fator primordial. Tá? O principal dentre todos é o clima. O clima é o que mais altera. Tanto altera que dá para a gente fazer um comparativo. Se nós pegarmos, por exemplo, rocha que está em Goiânia, rocha que está aqui em Anápolis, rocha que está em Brasília, são rochas diferentes. No entanto, como a gente tem nessas três cidades um clima, vamos falar assim, um microclima bem similar, então você tem solos, tanto em Goiânia, como em Anápolis, como em Brasília, com características, propriedades muito parecidas. Ou seja, apesar de ser de rocha diferente, o clima teve tanta interferência que formou solos com propriedades similares. Tá? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar? Aqueles fatores, eles interferem na formação do solo, mas assim, a formação do solo, eu tenho diversas formas de você ter formação. Em função do mecanismo de formação, nós dividimos os solos em 3 grupos. Primeiro, residual, depois transportado e, por último, orgânico. Então, vamos ver o residual. Como o próprio nome está falando, residual é um solo que é formado in situ. Ou seja, a rocha ela vai ter uma decomposição, e aí ela vai estar sujeita à ação de temperismo físico ou químico, mas que ela não é transportada para outro local. Ocorre, então, vários estágios de evolução naquele local. Então, quando a gente pega um solo que teve um solo residual, ele vai ter o que a gente está vendo nessa figura. O que a gente vê aqui? Então, lá em cima tem um solo que tem bastante intemperismo, que está bem transformado. Depois eu tenho um horizonte aqui B, que ele é solo, mas parece muito com rocha ainda. Por quê? Porque na realidade não teve tanto intemperismo assim, porque ele estava protegido por essa camada superior. Mais embaixo tem uma rocha decomposta, porque o intemperismo começou a atuar nela, mas ainda tem muito fragmento de rocha. E por último tem uma rocha sã. Então, isso aqui são horizontes típicos de região de solo residual. Essa primeira parcela, horizonte A, a gente chama solo residual maduro, superficial poroso. É muito comum que na nossa região, quando vocês veem esse solo mais vermelho, é esse solo residual maduro. E aí, na maioria das vezes, ele é superficial, ele é muito poroso. Então, que pode causar alguns problemas nas obras. Em seguida, tem um solo residual jovem. Quando você corta ele, é um solo que tem feição da rocha, mas é totalmente solo. E, por último, então, os horizontes C e D, rocha alterada e a rocha. Quando a gente trabalha nessa região, é importante a gente estar conhecendo isso. Não é o engenheiro que vai determinar isso, são geólogos, para verificar se é um solo residual ou se é um solo transportado. Mas se você chegou numa região, sabe que é um solo residual, qual a importância disso?
você vai ter clareza que com a profundidade a resistência vai estar sempre aumentando. Então, se eu vou fazer, por exemplo, alguma construção, então, por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Eu vou construir aqui uma construção. E aí, claro, essa construção vai estar apoiada aqui no solo. E aqui, então, eu tenho uma propagação de tensões. Então, essas tensões vão se propagar no solo. O que dá para eu verificar? Conforme eu vou em profundidade, a resistência é maior. Então, na hora que eu faço os testes, se eu verificar que, por exemplo, eu tenho que terminar minha fundação em 3 metros, eu não preciso me preocupar mais em profundidade, porque a partir dali, o solo vai ser cada vez mais resistente. Então, isso é importantíssimo para o engenheiro, quando vai fazer, por exemplo, um projeto de fundação. Em termos de permeabilidade, também a permeabilidade ela diminui com a profundidade. Professor? Importante? Sim. O senhor poderia repetir essa parte da resistência? Porque eu fiquei meio confuso. Porque, assim, para mim seria o contrário, né? Porque quanto mais baixo vai chegando, mais perto de lençol freático, eu imaginava que seria o contrário. Então, quem está falando? Só para ver se eu entendo. É o Gregório. Gregório, primeira coisa. A água, ela influencia. Mas vamos pegar algum exemplo aqui, por exemplo. Vamos supor que o nível d'água estivesse aqui, onde eu estou desenhando aí. Ó. Ok? Certo. Então, tá aí esse azul, acabei de desenhar aí. Então, se você está passando, por exemplo, aqui de um solo residual poroso para um solo residual jovem, independente se tem água ou não, ele vai ser mais resistente. Então, quanto mais em profundidade, a água pode influenciar, mas a maior influência é do solo. Então, nesse caso aqui, tanto faz o nível da água está aí. Deixa eu alterar ele aqui. Como ele está aqui, ele não vai influenciar na resistência, porque a resistência é muito maior. Agora, qual vai ser a influência? Vamos supor que o nível da água esteja aqui, e aí choveu, e ele subiu para cá. Essa resistência aqui vai cair um pouquinho, mas ela vai ser maior do que a resistência de cima. Então, o que vai dar resistência é a composição do seu material, e não só o nível da água. Então, muitas das vezes, assim, eu não posso fazer fundação abaixo do nível da água, que vai ter resistência menor. Isso não existe. Tá? A gente vai ver na próxima aula sobre investigação, no ensaio SPT, você vai ver isso, que abaixo do NA, claro, se o solo for um solo residual, ele vai sempre aumentar a resistência. Tá? Diferentemente de um solo transportado, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o solo residual sempre vai aumentar a resistência, independente do nível d'água. Professor. Sim. Obrigado. E esses dois gráficos são regra independente de qualquer região? Eles são características. Ou seja, assim, o que é característica que eu estou falando? Porque regra pode ser regra não no entendimento assim, vai ser linear. Mas é característica o quê? Se eu pego um perfil de solo residual, conforme eu vou em profundidade, passo do horizonte de solo residual maduro para o solo, do solo residual maduro para o solo residual jovem, a resistência no solo residual jovem é maior do que no solo residual maduro. A resistência na rocha alterada é maior do que no solo residual jovem. Dentro do solo residual maduro, você pode ter alguma variaçãozinha, mas a tendência é aumentar com a profundidade da resistência. Ok? Entendi. Permeabilidade, mesma coisa. Então, permeabilidade do solo residual maduro, jovem, ela é menor do que a permeabilidade do solo residual maduro. A permeabilidade da rocha alterada é menor do que a permeabilidade do solo residual maduro. E a permeabilidade da rocha sã é menor do que a rocha alterada. Então, assim, como característica, a característica é essa. O que pode ocorrer é que não vai ser assim, ele bem retinho. Você pode ter alguma coisa, deixa eu desenhar aqui para você entender. Assim, ó. Então, começou ali. Deixa eu pegar a resistência, que fica mais fácil entender resistência. Deixa eu colocar outra cor aqui. Resistência, vocês estão mais acostumados com resistência. Então, começou aqui com essa resistência. Então, ele veio aqui, depois aqui, ó, caiu um pouquinho para cá. Depois, veio para cá. Aí veio aqui assim. Alguma coisa assim. Correto? Então, não está linear. Mas o que você verifica? Que a tendência é o quê?
aumenta a Crescer. profundidade. Entendeu? Certo. Tá? Então, quando você falou assim, que o padrão, então o padrão não é linear. O linear aqui é para mostrar que ele aumenta com profundidade. O padrão mais comum é o que eu desenhei em verde. Ficou Certo. claro ou ficou dúvida? Não, ficou claro. Obrigado. Então, aumentou a profundidade, diminuiu a permeabilidade e aumentou a resistência. Exatamente. E, consequentemente, diminui também a deformação, né? Quanto maior a resistência, menor a deformação, que é outra propriedade importante. Tá. Tá? Isso é típico de um solo residual e não é do caso do próximo que a gente está falando, que é um solo transportado, que a gente vai ver a seguir. Tá? Mais alguma dúvida aqui do solo residual? Então, vamos para o transportado, vocês verem, aí sim, solo transportado, aí o conceito é totalmente diferente. Então, aqui, os solos transportados, ele, na realidade, como o próprio não está falando, ele foi levado de uma região para outra. Em função disso, você tem uma heterogeneidade nesse padrão. Então, aqui, por exemplo, nesse solo aqui, você tem aqui argila, areia. Então, como é que foi formado? Você tinha uma rocha, e aí, num período, teve um transporte de material argiloso para aquela região. Depois, o período que eu estou falando aí são de 1.000 a milhões de anos, tá? Depois você teve um transporte de areia, depois teve o transporte de argila, depois teve o transporte de areia. A areia, ela é mais resistente do que a argila. Então, o que a gente verifica lá? Conforme você está na areia, a tendência é aumentar. Quando você vai para a argila, o que ocorre? Diminui. Entrei na areia de novo, aumentou. Entrei na argila, diminuiu, e assim por diante. Então, passa a ser um perfil que pode ser muito heterogêneo. E tem um caso muito comum, que é o caso de Santos, que o pessoal construiu os prédios nessa camada de areia aqui, então fez a fundação aqui achando que ia estar tudo ok. Mas quando começou a aumentar muito os prédios, a tensão, você tem um bulbo de tensões, começou a ter a camada de argila, e você começou a ter deformação nesses prédios. É muito comum, vocês podem entrar na internet, lá assim, os prédios inclinados, porque o pessoal achou que só tinha uma camada de areia e não tinha conhecimento no início dessa camada de argila. A camada de areia é profunda, tá? E a camada de argila mais profunda ainda. Então, é um caso típico onde não se tinha, no início da construção das edificações lá, um bom entendimento da região, e aí isso começou a causar muito dano às estruturas, às fundações. Tá? Então, se vocês estiverem trabalhando no perfil de solo transportado, o cuidado com a investigação tem que ser muito maior. Ou seja, por exemplo, aqui, fiz aqui, ó, cheguei nesse ponto aqui e falei, não, aqui me deu uma resistência ótima. Eu não posso parar a investigação, tem que continuar, porque, como ocorreu aqui, eu posso ir com a camada de argila que tem uma resistência menor. Aí, então, não posso estar colocando minha fundação aqui, tem que aprofundar mais. Tá? Então, região do solo transportado tem que ter maior cuidado na hora da investigação. Esses solos transportados, os agentes transportadores são água, vento, gravidade ou gelo, e em função desse agente transportador, você dá um nome a eles. Então, a gente chama solo alivonar, quando o solo é formado pela sedimentação de partículas transportadas pela suspensão em água, muito comum em regiões de bacias. Solo eólico, quando o processo de transformação é o vento. Solo colivonar, quando o processo de transporte é a gravidade. E os solos glaciais. Nós tivemos eras glaciais, onde o processo de transporte são as geleiras. Por último, os solos orgânicos. Esse aqui é o pior material que tem. Os solos orgânicos eles são formados pela mistura homogênea de material orgânico decomposto com elementos de origem mineral, ou seja, com a pedaço de rocha. E aí eles têm cor preta ou cinza escura e baixa resistência. E tem as tufas, que são solos com grande percentagem de partículas fibrosas ou matéria orgânica, e aí esse material aqui é muito compressível. Não plástico, combustível de um cheiro muito característico, ou seja, de material passando pelo processo de apodrecimento. Né? Grandes florestas pode ocorrer isso. Então, solo orgânico é um solo que jamais eu posso estar apoiando na fundação. Esse tipo de solo é o pior tipo de solo que tem. Então, toda obra que eu tenho solo orgânico, ou eu retiro aquele material, eu tenho que retirar ele, ou eu tenho que fazer algum tipo de obra que eu passe aquele material até estar atingindo um solo mais resistente. É o pior tipo de material que tem. Professor? Sim?
Petróleo seria um solo orgânico? Não, petróleo né, não é solo, não. Solo orgânico é... Você já foi no Araguaia, já foi pescar em algum local? Já fui a Araguaia. Então, no Araguaia é comum aqueles lagos, né, que tem um período que eles secam. E aí quando você vai ali, você pode ver que tem um material que é uma argila bem preta, escura, naqueles locais lá. O que é aquilo lá? Aquilo lá é o solo orgânico. Beleza. Dando continuidade aqui a alguns conceitos agora, vamos para o primeiro conceito sobre tamanho das partículas. A gente vai estar falando muito nisso, no tamanho dos solos. A gente divide os solos em solos grossos e solos finos. Os solos grossos são pedregulho e areia, e os solos finos são siltes e argilas. Nós vamos depois estar detalhando um pouquinho mais isso aí. Mas é bom a gente estar com esses conceitos iniciais, tá? Do tamanho deles. Eu vou entrar em detalhes quando a gente for granometria, mas só para vocês terem ideia o que é cada um deles. Então a gente está discriminando aqui. Pedregulho são partículas aí que vão de 2 a 60 milímetros. Areia, partículas de 0,06 a 2 milímetros. O silt, partículas que vão de 0,02 a 0,06 milímetros. E a argila, partículas menores que 0,002 milímetros. É um material que apresenta muita coesão e plasticidade. Uma coisa importante, que tem que ficar bem claro, nem toda partícula menor do que 0,02 milímetros é argila. Por exemplo, se você pegar uma partícula de rocha e moer ela, não é porque essa partícula de rocha está menor que 0,02 é argila. Argila são materiais que têm, na realidade, argilominerais, como a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Tá? Então, não é todo material menor do que 0,02 que é argila, mas toda argila é menor do que 0,02. E aqui que a gente entra nesse detalhe, porque assim, para ser argila tem que ter um argila mineral. Os minerais, todo solo tem minerais, que pode ser de origem primária ou secundária. Não vou entrar em detalhes aqui, vocês devem ter visto isso lá em geologia, no semestre passado. Mas o que interessa para a gente aqui, que eu gosto de trabalhar sempre, é com a questão dos argilos minerais. Então, como eu falei, toda argila tem que ter um argila mineral. E esse argila mineral, ele tem muita influência nas propriedades. E o que importa para a gente na engenharia, o que são as propriedades. Então, tem que ter conhecimento disso para me saber como é que vai ter a implicação nas propriedades. Então, rapidamente, isso aí também vocês devem ter visto lá em geologia, mas só recordando aqui, os minerais argílicos, eles são formados por unidades estruturais, e essas unidades estruturais, você tem lá a composição dessas unidades, que vai estar formando, então, esses argilos minerais. Para simplificar e ficar mais entendido, vamos pensar que todos os argilos, não são, tá? Mas que todos os argilos minerais, eles são formados por essas duas estruturas, o tetaedro de sílico e o octaedro de alumínio. Só para a gente ter um entendimento. Mais uma vez, nem todos os argilos minerais são formados por isso. Então, como é que o argila mineral é formado? Ele é formado juntando várias dessas unidades. Então, vou pegar aqui dois exemplos. A família da caulinita, que é do grupo 1 dos argilos minerais, e a família da montimorilonita, que é do grupo 2,1, para a gente entender. Então, por que grupo 1? Porque pegou lá uma estrutura de tetaedro, uma estrutura octaédrica. Eu estou mostrando aqui, octaedro, tetaedro, assim por diante. E por que é 2,1? Porque pegou duas de uma e uma da outra. Como está sendo mostrado aqui, juntou duas estruturas de tetaedro de sílica e uma estrutura de octaedro de alumínio. O que ocorre? Essa junção dessas estruturas, elas causam um comportamento no solo que vai ter muita interferência nas suas propriedades. Então, no grupo 1, eu tenho uma ligação elétrica aqui muito forte. Essa ligação elétrica muito forte, ela me dá uma alta resistência e baixa atividade. Já no grupo 2,1, aqui nessa ligação dos dois octaédricos, eu tenho uma resistência muito baixa, ou seja, a resistência às forças elétricas que são menores. Então, está muito sujeita à interferência da água. Então, essa água interfere bastante nesses materiais. Então, por isso que a gente fala que o grupo 1, como exemplo aqui, sempre vou estar falando, vou dar exemplo para vocês quando eu falo do grupo 1 da caulinita, são materiais de baixa atividade. Enquanto que os materiais do grupo 2,1, como exemplo aqui, montipilonita, a gente sempre vai estar falando montipilonita, são materiais de alta atividade. Ou seja,
materiais aqui mais estáveis, materiais aqui menos estáveis. Então, isso vai influenciar muito nas propriedades. Como é que a gente estuda isso? Como é que eu vejo se o material é do grupo da caulinita, se é do grupo da montimilonita? Tem que fazer estudos. E os dois principais tipos de estudo é a difração de raio-x e o microscópio eletrônico de varredura. Como é que é feito? Vou aqui só como exemplo para vocês, como é que é feita a difração de raio-x. Está aqui, ó. Eu pego lá uma parte do solo, coloco ela numa placa. Essa placa eu levo para um aparelho de difração de raio-x. Esse aparelho vai estar, então, lançando ondas de raio-x sobre aquela plaquinha, e com isso eu faço a identificação de quais são os argilos minerais que estão naquele solo. E aí, por exemplo, ó, identifiquei aqui um pico onde tem caulinita. Opa, então aqui esse material aqui é do grupo da caulinita, porque não tenho muita preocupação quanto à atividade. Ou se não, identifiquei aqui que esse material tem muito montimilonita. Opa, então aqui eu tenho preocupação. Então, são estudos complexos, com equipamentos caríssimos, esses equipamentos que estão na faixa de $500 mil a $1 milhão. Poucos laboratórios do Brasil possuem esses equipamentos, mas que, dependendo da obra que você for fazer, você tem que fazer esses estudos. É só nesse estudo aqui que eu consigo realmente detectar quais são os agentes minerais. A outra forma de fazer o estudo é utilizando microscópio eletrônico de varredura. Então, você pega o solo, como está sendo mostrado, você vai colocar, então, dentro do microscópio. E aí você vai fazer a análise desse microscópio. Vai ver isso aqui em grande dimensão. Além disso, tem como você entrar aqui com sensores para verificar quais são os agentes minerais. Então, além de ver a estrutura, que é muito importante, eu identifico os agentes minerais. O problema nisso, o equipamento também caríssimo. Como eu falei também, na faixa de uns $300 mil a $1 milhão, depende do equipamento. Poucos laboratórios no país também possuem esses equipamentos. Então, essa é a forma de você realmente verificar. A gente vai estar vendo lá na frente que a gente faz outros testes mais simples, que você, na realidade, não detecta. Eu não vou detectar que tem aqui uma caulinita, mas tem como eu verificar que o material tem comportamento que não é de caulinita. E aí eu posso, então, estar aplicando isso nos meus projetos. Se for um projeto mais complexo, eu tenho que estar fazendo esses estudos especiais, tá? E onde é que eu aplico isso? Você aplica isso em qualquer obra. Só que aqui, por exemplo, um exemplo aqui de uma casa simples, a gente está verificando o que causou essas trincas. Claro, cheguei numa análise de uma casa simples e vou fazer média, ou vou fazer difração de raio-x? Jamais. Mas dentro dos estudos na nossa região, que são feitos nas universidades, no centro de pesquisa, você tem alunos que fazem mestrado, doutorado, onde você vai estudar isso. Aí sim, você estuda para estar explicando, e a partir disso, você, tendo conhecimento dessa explicação, você consegue explicar o porquê que houve a ruptura. Então, aqui é um caso simples. Tem uma coisa importante também que eu sempre vou comentar com vocês aqui. Se vocês olharem só pelo problema, ou seja, aqui, ó, verifiquei aqui que as duas casas estão trincadas. Eu tenho que dar uma solução para reverter essa trinca. Mas esse é uma coisa que é importantíssimo vocês sempre estar olhando. Sempre quando vocês verem um problema, a primeira coisa que vocês têm que pensar sempre na seguinte palavra: depende. Ou seja, por que o depende? Vocês têm que pensar. Em geotecnia, na engenharia de forma geral, mas em geotecnia sempre, você não tem como você pegar um caso e replicar para outro. Você tem que, na realidade, estar fazendo o quê? Tem que estar primeiro analisando, vendo a causa e atacar a causa. Porque senão você pode, na realidade, estar resolvendo o problema e o problema voltar novamente. Tá? Então, sempre tem que estar verificando a causa. Então, vamos lá. Primeiro caso aqui, eu tenho aqui uma camada de solo sedimentar poroso, rico em caulinita. Nível de água não encontrado. Então, o nível de água está lá embaixo. A casa foi construída, tranquilo. Um certo dia o esgoto rompeu e essa casa trincou. Por que ela trincou? Então, já tem que ter um entendimento das características dos materiais. No outro caso, mesma casa, só que construída em outra região, onde eu não tenho caulinita, eu tenho montimilonita. Então, aqui eu tenho um material que é do grupo 1,1, aqui eu tenho um material do grupo 2,1. Comportamento totalmente diferente. Também nível da água não estava aqui, esgoto rompeu e também trincou. Tá, tive trinca, o que está causando aí foi a ruptura do esgoto. Mas por que o esgoto causou isso? Se eu vier
que resolver o esgoto, o problema vai estar resolvido? Então, eu tenho que estar avaliando um pouco mais à frente. Então, vamos para o entendimento. A primeira camada, quando a gente faz um estudo lá da microscopia eletrônica de varredura, eu vou ver que o meu material é isso aqui, ó. Isso aqui é um caso real, tá? Então, esse aqui foi retirado de um local que tinha 2 metros de profundidade, um solo comum aqui na nossa região. E o que a gente verifica aqui? Que esse material é muito poroso. E esse material poroso é muito comum na nossa região. Então, quando você constrói edificações que não têm uma fundação profunda sobre esse material poroso, quando ele entra em contato com água, que no caso o esgoto, você tem a quebra dessa estrutura e ele rompe. É uma coisa conhecida como colapso. E você tem, então, as trincas. No outro caso, olha lá, o material é totalmente diferente. Vocês podem ver que é bem fechadinho, não tem aqueles poros, lá, bem fechado mesmo. Só para a gente ter uma ideia, esse aqui, o aumento é de 200 vezes. Esse aqui, para a gente estar vendo, esse aqui é um aumento de 6.000 vezes. O que eu estou vendo aqui? Ó? Esse aqui são os pacotes de argila. Aqui eu tenho o quê? Monte Belemnita. O que ocorre? Quando a água entra em contato, é do grupo 1, o que isso aqui ocorre? Isso aqui, imagina como se aqui fosse um livro. Quando você coloca a água em contato com o livro, o que as folhas fazem? Elas vão expandir. Seu livro, que estava pequenininho, aumenta de volume. Imagina todos esses pacotinhos aqui aumentando de volume. O que eu tenho aqui? Uma coisa chamada expansão. Pelo processo de expansão, então, nós tivemos a trinca. Então, é isso que eu quero chamar a atenção nessa aula introdutória de vocês hoje. A observação, você vê o que está ocorrendo, primeira palavra que você tem que ter assim, depende, para você pensar, para depois estar atuando. Ok? A gente vai em seguida para o aluno C, mas eu vou dar um tempo um pouquinho maior para vocês agora. O que eu quero que vocês façam? Vamos lá na lista de exercícios. Tem um exercício que tem lá a resposta, mas eu quero que vocês analisem dentro do contexto aqui, para vocês estarem, na realidade, tendo um entendimento melhor. Então, eu passei para vocês, vocês vão lá na lista de exercício MES 1, módulo 1, na aula 1, exercício 4. Apesar de ter a resposta, façam análise. Eu tenho aqui 10 minutos para estar gravando, eu vou dar, então, 25 minutos. Tá? Deixa eu ver, deixa eu interromper aqui. Então, agora são 8h28. Então, nós vamos retornar às 21 horas. Eu vou dar mais um intervalo aí também para vocês. 21 horas nós retornamos para estar tirando as dúvidas aí e para a aula 1C. Ok? Vocês da aula 1B. Teve dúvida? Tem alguma coisa que vocês queriam colocar? Como é que tá? Sobre os exercícios? Eu passei para vocês da aula 1B aquele exercício 4, né? Ah, tá. Não, eu tava olhando, eu comecei a fazer pelo 1 e já tive dúvida nos 2 primeiros itens, mas eu achei que era para fazer. Qual foi a dúvida? Não, porque esse primeiro item do solo aí com alto teor, argilo mineral, monte morilonita. Aí eu não achei, achei o que é essas coisas, mas por que que eles não são recomendáveis na construção de bases de pavimentos flexíveis? É da lista 1 que você está falando, né? Isso, aula 1. Conceitos, origem, informação, composição. Deixa eu compartilhar aqui para ver. Qual o nome do exercício? É o número 1. Não é porque, tipo, da forma mais fácil, não? Tá aí, é Na isso sala do aí? vídeo que eu tô falando. Isso. Tá. Então, vamos lá. Por que o monte belemnita não é recomendável na construção de bases de pavimentos flexíveis? Monte belemnita é qual grupo? É o grupo 2. 2.1. O grupo 2.1, como eu falei para vocês, é um argila mineral altamente expansivo. Tá, imaginem que se você construir um pavimento usando esse material. Então, vamos simular aqui. Ó. Você faz lá a sua camada de pavimento. E aqui está esse material, que é o material que tem monte belemnita. O que eu falei para vocês que a monte belemnita faz quando ela entra em contato com a água? Expande. Exatamente, ela vai expandir.
Então, imagine que você tem aqui uma camada de base que foi feita com essa monofilonita, aqui em cima tem um revestimento. Quando ela expandir, nesse processo de expansão, o que ela vai estar fazendo? Peguei aqui um grande aqui, deixa eu... Ela expandindo, ela vai estar fazendo um esforço, tentando levantar essa camada. Essa camada, a gente fala que, por exemplo, o revestimento flexível, o que ele vai fazer? Ele vai deformar, e aí quando passa um veículo, o que ele faz? Ele volta. Nesse processo que vai e volta, o que vai ocorrer com isso aqui? Ele vai trincar. E aí, trincando, entra mais água, é essa camada que vai romper. Aí que você gera, então, um buraco. Isso é muito comum em alguns pavimentos. Então, jamais eu posso estar utilizando materiais expansivos ou ativos, que é, por exemplo, o grupo da monofilonita, em camada de pavimento. Lá na frente, quando a gente for estar estudando um pouquinho mais, que é a parte de consistência, a gente vai voltar nisso aí, ok? Fechou, valeu. O que eu tinha passado para vocês lá, que até eu anotei lá, era esse 4 aqui, tá? Eu não sei se alguém ficou com dúvida, alguma coisa. Professor, foram feitos estudos de solo somente nos pontos A e B? Não. É que do ponto A para o ponto B teve, na realidade, um recalque diferencial. O que é recalque? Recalque, na verdade, é deformação. Então, aqui, ó, sabendo-se que os deslocamentos diferenciais que ocorrerem entre os pontos A e B são susceptíveis de provocar fissura na construção. Então, o que ocorreu aqui? Se, na verdade, teve... Deixa eu pegar aqui novamente para desenhar para entender. Você teve o quê? Na camada de argila, tendência desse material descer, por causa da argila orgânica, e na camada de monofilonita, tendência desse material subir. Monofilonita expande. Aham. Com isso, que Certo. entre o ponto A e o ponto B, você teve uma deformação diferencial. A tendência do prédio foi o quê? Foi fazer isso aqui, ó. Aqui aumentou e ali diminuiu. Uhum. Entendeu? Então, do ponto a Eu ponto, entendi. você teve um recalque diferencial. E isso aqui foi por quê? Porque, na realidade, aqui na argila orgânica teve uma compressão, que é um material que tem baixa resistência, e na monofilonita teve uma expansão, porque é o material do grupo 2,1 que expande. E isso aí eu não quero, isso aí eu não quero de forma nenhuma, em nenhuma edificação. O que você pode até falar assim, não, isso pode, não é que eu queira, mas se ocorrer não causa muito problema. Eu vou colocar aqui mais espesso, só um instantinho. Então, imaginem que você estava com sua fundação aqui, e aí ela deformou por igual, ela baixou para cá. Isso aqui, a gente fala que é um recalque não diferencial. Esse tipo de recalque que não causa dano na estrutura. O que causa dano na estrutura é esse recalque diferencial. Isso aqui tem edificações em Chicago, nos Estados Unidos, na Cidade do México, que chega a 2 metros de variação. E que o prédio não sofreu nenhuma dano estrutural. Ok? Entendi. Professor, a areia, nesse caso, ela não tem nenhuma tendência de movimento expansivo ou compressivo, não? Não. A areia é um material bem inerte. Então, ela, depois de construído, na areia, depois de construído, ela não vai deformar. Durante a construção, claro, deforma. Vocês viram isso em mecânica. Toda vez que você aplica conceito de materiais, tensão e deformação. Se aplicou tensão no material, ele vai deformar. Então, durante a construção, claro, deformou um pouquinho na areia, mas depois parou. O problema foi o quê? Que depois de construído, em função dessa argila orgânica, aqui comprimiu, e do outro lado, expandiu. A areia não teve deformação. Professor, Sim? mas no caso ela movimentou, né? Movimentou, porque aqui, ó, deixa eu pegar o desenho aqui. Quando essa camada aqui deformou,
a areia ela vem junto, né? Alguém tem que ocupar o espaço daqui. Então, essa porção aqui da areia aqui, ó, ela desce junto. Ok? Ok. Professor, Sim? uma vez assim que já aconteceu isso, tem solução ou é torcer? Tem. Assim, não é solução barata. Porque, vamos lá, o que seria a solução aqui para você estar resolvendo esse problema? Primeiro, está fazendo uma fundação do lado da argila, uma fundação profunda. Então, você teria que vir aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vai dar certo. Uma estaca até passar essa argila orgânica. Na verdade, seriam várias estacas, né? Aí você resolveu o problema desse lado. Mesma coisa do lado da montimonita. Eu teria que vir aqui e colocar estacas. Aí pronto, resolvi o problema. Por quê? Porque aí a edificação não vai estar mais apoiada nessa argila orgânica, nessa montimonita e nem na argila orgânica. Vai estar apoiada nas estacas que está indo até a camada de rocha lá embaixo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, vocês vão entender melhor. Deixa eu voltar ali com... Se eu faço essa fundação indo até a rocha, pronto. Tá entendido aqui, né? Todos estão... O que está fazendo? Eu estou pegando o carregamento, as cargas que estão chegando nesses pilares, e estou transferindo para onde? Para a rocha. Para rocha. Essas camadas aqui não vai ter interferência. Precisa ser sempre para a rocha? Não precisa ser para a rocha. Aqui, na verdade, foi para facilitar o entendimento de vocês, tá? Se você tivesse um solo mais resistente aqui, pronto, bastaria ter um solo mais resistente. Por exemplo, aqui fosse uma camada de areia, tudo então tá rocha que é uma camada de areia densa. Pronto, poderia só ter a camada de areia densa. Então, fundação, eu não preciso chegar na rocha, eu tenho que ir até um solo que me dê resistência para aquela edificação. Ok? Fechou, valeu. Professor, Sim? desculpa, é que assim, eu sou mais leigo no assunto. O senhor disse que um lado teve compressão e o outro lado teve expansão. O senhor diz isso pelo fato de o senhor já conhecer o caso, ou tem alguma coisa aí nessa própria imagem que o senhor consegue perceber isso? Material. Olha lá. O que eu tenho aqui? Argila orgânica. A argila orgânica, o que ela faz? Não suporta carregamento. Então, qualquer carregamento ela vai deformar. Deformar como? Comprimindo. O que eu tenho lá de cá? Argila montimonita. Se não entrar água nela, tranquilo, ela não vai deformar. Mas quando entrar água, o que ela faz? Ela expande. Aquela imagem que eu mostrei para vocês no microscópio eletrônico, é só vocês imaginar um livro, um caderno, joga água no livro, um caderno, o que ele vai fazer? Ele vai expandir. Então, é pelos materiais. Certo, professor, obrigado. Então, ponto importante, pessoal, vocês resolverem esses exercícios, aqui, por exemplo, da aula 1. Temos aqui vários exercícios da aula 1. Eu peguei um aqui só para colocar, mas é bom vocês resolverem ele, porque se tiver dúvida, na próxima aula a gente tira as dúvidas, tá? Não deixa acumular. Eu vou compartilhar com vocês aí agora a aula 1C. Todos estão vendo? Sim. Dando continuidade, então, nós vamos ver agora a aula 1C. Ela é sobre conceitos. A gente vai ver alguns conceitos de estrutura de solos. São os itens 1.3 e 1.4 do livro. Então, os conceitos primeiro. Primeiro conceito, superfície específica. Vocês já estudaram isso em materiais, já estudaram isso em outras coisas, mas é bom a gente relembrar. O que é superfície específica? É a superfície dividida pelo peso. Tanto é que a unidade é metro quadrado por grama.
Então, quanto mais fino é um grão, maior é a sua superfície específica. Então, isso é importantíssimo. Por exemplo, quando você estudar materiais lá para fazer concreto, tem o cimento. E um ponto que é importantíssimo no cimento é você tem que estar sabendo as propriedades dele. Uma das propriedades que tem que estar conhecendo é a superfície específica. Porque eu tenho que ter um grau de finura no cimento determinado. Por isso que ele é bem definido. Ó, a superfície específica do cimento tem que estar entre tanto e tanto. Mas ela me dá uma ideia, então, do quanto fino é o material. Então, quanto maior a superfície específica, mais fino. Para a gente entender isso, vamos pegar aqui, por exemplo, um caso. Eu tenho aqui um cubo de 10 milímetros de aresta, e aí, como a densidade dele é 2,7, quando eu fizer a superfície específica dele, eu vou descobrir que dá 222,2 milímetros por grama. Se eu pegar esse cubo e dividir em arestas de 1 milímetro, olha lá, diminuiu o tamanho. É o mesmo material, só peguei um pedacinho menor, cortei ele um pedaço menor. O que ocorreu com a minha superfície específica? Passou para ser 10 vezes maior. Ou seja, mostrando bem isso. Então, quanto mais fino o material, maior a superfície específica. Quanto mais fino o material, eu passo de propriedades gravitacionais, tem interferência para as questões elétricas. E é isso que eu tenho que estar vendo. Então, material muito fino, forças elétricas têm muita interferência. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia lá, ó, a superfície específica da caulinita, que é o nosso agente mineral, vamos falar não ativo, com pouca reação, é 10 a 20 metros quadrados por grama. Enquanto que a montipilonita, é o nosso material do grupo 2,1, altamente, com alta atividade, é de 800 metros quadrados por grama. Então, dá para ver o quanto mais fina é a montipilonita quando comparada à caulinita. Outra coisa que interfere bastante nas propriedades é a forma dos grãos. Então, nós temos aqui as formas dos grãos, elas são arredondadas, subarredondadas, subangulosas e angulosas. Então, aqui, essas diferentes formas vão dar um comportamento diferente para o material. Eu posso ter também uma forma lamelar, que é o caso das argilas. A maioria das argilas é só vocês imaginarem que a argila é como se fosse uma folha de papel. Eu posso ter a forma tubular, que é dos solos tufosos. Tá? Essa forma aqui, arredondada, superangular, ela é muito importante nos materiais grossos, pedregulhos, areia e siltes. Tá? Enquanto que a argila e os materiais tufosos vai ter sempre essa forma que eu estou mostrando para vocês, ou lamelar ou tubular. E o que isso implica? Implica no comportamento. Isso aqui foi um estudo que nós realizamos para estar verificando a interferência da forma dos materiais, no caso aí de uma mistura asfáltica. E aqui, ó, tem aqui um basalto, um calcário, uma cal e um cimento. A gente vê, ó, quando você vai para o microscópio eletrônico de varredura aqui, aumentando aqui 2.000 vezes, a gente vê que o basalto, o calcário, isso aqui é minúsculo, viu, gente? Está aumentando aqui 2.000 vezes. O calcário, a cal e o cimento têm formas bem diferentes, como está sendo mostrado aqui. E aí, essa forma diferente dá propriedades muito diferentes. Então, nesses estudos, a gente verificou, por exemplo, que se você fizer uma mistura de CBUQ, que é concreto usinada quente, usando cal ou calcário, você tem um consumo 2 vezes superior quando se usa cal, porque é um material que tem uma propriedade mais porosa, super arredondada, isso aqui dá um consumo bem maior de cimentação de petróleo. Aqui, professor? Sim? É porque senão vai passar os slides, só não precisa voltar, não. Lá na superfície específica, aquela grandeza não entrou muito, não. Eu meço uma determinada área. Pode falar. Desculpa, teve que voltar. Porque eu meço uma determinada área e depois eu divido pela massa desse objeto que eu estou pegando, é isso? Exatamente. Depois você pode fazer com calma essa conta. Se você pegar aqui, por exemplo, como é que eu cheguei em 2.222,2? 10 por 10, 10 por 10, assim por diante. Você tem aqui os seus 6 lados que vai dar essa área. Ah, sim. Entendi. Qual que é a massa? Como a densidade é 2,7, densidade é massa sobre volume. Você tem o volume, então você vai descobrir qual que é a massa dele. Aí se você vai fazer a conta, vai chegar nisso aqui. Depois você faz a conta para esse outro, aí você vai ver que vai dar essa aqui. Ah,
Entendi. Soma todas as áreas. Beleza. Exatamente. Tá? Valeu. Então, voltando aqui, então, a forma do microgrão, como está sendo mostrado aqui, parece que não tem interferência, mas dependendo do que você for fazer, a mistura que você for realizar, por exemplo, em cimentos, solo-cimento, solo-cal, misturas asfálticas, tem muita interferência. E aí você tem que estar conhecendo, então, essas partículas. A forma maior, vamos falar dos grãos maiores, que aqui eu estou vendo o microscópico, né? Mas a forma maior também tem interferência. Por exemplo, quando vocês estudam concreto, o agregado que vocês vão usar no concreto, jamais eu vou querer um agregado lamelar. Por quê? Um agregado lamelar ele vai ter, na realidade, um consumo maior de cimento, propriedades mais deformáveis, eu não quero isso de jeito nenhum. Mesma coisa em pavimentação. Então, por exemplo, aqui é uma especificação de pavimentação onde deixa bem claro que o meu enche-forma tem que ser superior a meio, ou seja, eu quero grãos que eles sejam mais quadrados, cúbicos e menos achatados ou alongados, porque quanto menor esse enche-forma, por exemplo, um material com enche-forma zero, ele é achatado ou alongado. Se eu fizer uma mistura betuminosa com um material muito achatado ou alongado, é uma péssima mistura, vai dar muita deformação, muita quebra dos agregados. Então, eu sempre vou buscar o quê? O agregado mais com forma cúbica. Tá? Então, isso é importante, por exemplo, em pavimento, aqui, aplicação de material em barragens, em concreto. Ou seja, eu estou falando aqui de solos, mas isso vale para qualquer material. O outro ponto que interfere é a estrutura. Solos grossos, a gente tem um predomínio de forças gravitacionais. Como assim? Se eu pegar aqui, ó, aqui um grãozinho, um grão de areia, aqui um grão de areia, um grão de pedregulho, colocar água entre eles e soltar, o que vai ocorrer? Um grão vai cair sobre o outro. Acho que ninguém duvida disso, né? Porque, como é um grão grande, as forças gravitacionais predominam. E aí, nesses grãos, eu tenho só duas estruturas. Ou ele está compacto ou ele está fofo. Então, quando a gente fala em areia, ou areia compacta ou areia fofa. Quando eu falo em pedregulho, com pedregulho compacto ou com pedregulho fofo. Por quê? O que vai tornar ele mais compacto ou fofo são os esforços que eu vou estar colocando nele para eu estar, na realidade, fazendo com que os grãos se aproximem mais, e aí eu tenho que, essa estrutura aqui, fazendo vibração para eu conseguir compactar ele. Tá? Então, isso é tipo de solos grossos. No entanto, quando a gente vai para os solos finos, depois se tiver dúvida, eu volto para os dois. O que predomina nos solos finos? São as forças elétricas. Pegar um grãozinho de argila, é muito pequenininho. Falei para vocês, tem uma forma de placa. Com forma de placa, eu tenho, na realidade, cargas positivas e negativas. Com isso, o que é a tendência? Entre ele, por exemplo, se eu tenho água, eu vou ter uma distância entre esses grãos, porque predomina aqui força elétrica. Se tem água aqui, por exemplo, em função da força elétrica, um não cai em função do outro. Então, quando eu trabalho com solos finos, a água, que tem relação direta com força elétrica, vai ter muita influência nos solos finos. Enquanto que nos solos grossos, a água tem bem menos influência. Alguém ia fazer alguma dúvida ou fazer algum comentário? Ok? E essa questão das forças elétricas forma para a gente dois tipos de estruturas. A gente tem a estrutura que a gente fala floculada e a estrutura dispersa. A estrutura floculada, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, positivo para negativo. A estrutura dispersa tem mais tendência de negativo para negativo. Então, o que causa você passar da estrutura floculada para uma estrutura dispersa? Você está aplicando algum carregamento, como compactação, que a gente vai estudar lá na frente. Tá? Então, essas estruturas, elas vão influenciar no comportamento. Então, quando eu tenho estrutura floculada, eu falo que eu tenho um comportamento isotrópico. O que é um comportamento isotrópico? Independente da direção, esse material tem o mesmo comportamento. Como assim? Ó? Se eu pegar aqui, por exemplo, esse material, cortar ele nesse sentido horizontal e cortar ele no sentido vertical. O esforço para cortar no sentido horizontal e vertical é muito similar. Por isso que eu falo que é comportamento isotrópico. Agora, se a gente pegar esse outro aqui, ó, cortar ele na direção horizontal, cortar ele na direção vertical. Na direção horizontal, cortando a partícula duas vezes. Na vertical,
1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, eu tenho que cortar muito mais partículas, ou seja, a resistência na vertical é muito maior do que na horizontal. A gente fala que tem comportamento anisotrópico. Então, é importantíssimo eu saber sobre estrutura e sobre comportamento. Aí vocês podem procurar, mas professor, eu vou fazer uma fundação, eu vou fazer uma estrada, isso me importa? Não importa diretamente, em obras simples, mas quando você tiver um problema, aí você tem que começar a investigar e pode ser que a estrutura seja o seu problema. Agora, quando você vai construir, por exemplo, uma barragem, aí já me importa. Por quê? Porque se eu compacto o material que fica com uma estrutura muito espessa, a permeabilidade dessa direção vai ser muito diferente da outra. E eu não quero isso numa barragem. Então, tem que compactar o material para que fique uma estrutura menos espessa, mais parafoculada, para a permeabilidade ser muito similar. Tá? Sobre a água nos solos finos ter mais influência do que nos solos grossos, é bom ou é ruim? Ou nada? Depende. Aí eu vou sempre usar essa questão para vocês, depende. Então, depende para o que você vai fazer. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um projeto de fundação. Você fez um projeto de fundação numa areia. Então, se a água se percolou a água, não vai ter interferência nenhuma. Já no solo fino, se você tiver uma monte de pilonita, por exemplo, entrou essa água, aí o que vai ter? O que vai ocorrer? Vai ocorrer expansão. Aí é ruim. Aí já não é bom. Mas se você tivesse uma caulinita compactada, não vai ter interferência nenhuma. Porque a caulinita é compactada, como ela não tem reação, não tem nenhuma interferência. Entendeu? Então, assim, sempre eu tenho que estar ligando assim, o meu material com a minha obra. E aí, isso aqui é só, vamos falar assim, é um conceito, mas na prática a gente vê isso. Aqui, ó, isso aqui é um solo, onde você vê aqui que ele tem uma estrutura floculada, ó. As partículas não tem noção de sentido. Tanto é que forma tipo como se fosse aqui um negócio mais arredondado, porque você tem partículas em todos os sentidos. Então, isso aqui no microscópio é o que a gente está vendo. Isso aqui é um aumento de 20 mil vezes. É um aumento bem expressivo, né? As partículas são... Pra você ter uma ideia, isso aqui é 5 micrômetros. Já aqui, ó, eu estou vendo lá, ó, os pacotes, estrutura dispersa. Então, aqui, por exemplo, se entrar água, aqui eu vou ter uma dilatação. Aqui, outra estrutura dispersa. Dá para ver bem os pacotes dispersos. Típica aqui de uma montimilonita. Quando entra água aqui, tendência de expansão. Eu sempre tenho isso? Não. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma estrutura aqui que não tem nenhum daquilo lá. Aquilo que vocês estão vendo foi feito por autores que na época não tinha microscópio, eles fizeram aquele teoricamente, depois foi comprovado, mas você tem também estruturas que não tem aquele comportamento. Aqui o caso, eu tenho aqui macroporos e microporos, típico de nossos solos maduros. Nossos solos maduros, os agentes minerais vão transformar tanto que eu não tenho isso aqui. Isso aqui está na profundidade de 10 metros. Aqui é uma profundidade de 2 metros. Então, comportamento bem diferente. Aqui, ó. Mesma coisa, eu não estou vendo aquela estrutura, estou vendo aqui macroporos e microporos. Isso aqui são os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio. Então, são propriedades diferentes e que são comuns na nossa região. Então, pessoal, com isso, assim, eu encerro esses conceitos iniciais. Então, a ideia de aula de hoje era muitos conceitos iniciais mesmo. Importantíssimo vocês fazerem a lista de exercício. Gostaria que vocês fizessem agora o exercício 12 da aula 1. Então, antes eu passei o exercício 4, agora o exercício 12, para a gente estar tirando dúvidas em seguida, tá? A aula 2, a gente vai ver sobre amostragem, prospecção do subsolo e identificação contato visual. Então, próxima aula, que vai ser na próxima sexta-feira, os itens 2.5 e 2.6 do Carlos Souza Pinto. Eu vou estar postando para vocês lá, tanto a aula 1 como a aula 2, e aí essa lista de exercícios que eu já coloquei para vocês é da aula 1 e da aula 2. Tá? Eu fico no WhatsApp para estar tirando dúvida até
às 22h30. Caso alguém queira alguma dúvida que não dá para a gente atender no WhatsApp, eu volto aqui para a aula, a gente tira as dúvidas aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa aí que queira levantando? Concordo, viu? Obrigado, Menos Eduardo. Pessoal, assim, o que eu vejo? A aula depende muito da participação de vocês, porque a dinâmica é com vocês. Nós estamos num período assim ruim. Sala de aula, eu gosto muito mais de sala de aula, que sala de aula, na verdade, você vai interagindo, tem como fazer mais pergunta, mas a participação de vocês é essencial. Outra coisa que é importante é vocês não deixarem acumular, pessoal. Parece que é simples, mas o negócio vai virando a bola de neve, viu? Então, eu sempre vou tentar, nas aulas, forçar vocês a fazer 1 ou 2 exercícios, para forçar vocês na lista de exercícios, como foi na aula de hoje. Só de olhar você vê que tem dúvida, e se vocês não fizerem isso na aula, vai passando. Então, é importantíssimo esse acompanhamento de vocês, tá? Nossas aulas. Sim? Eu cheguei 30 minutos atrasado, e aí eu não sei se houve alguma coisa sobre presença, essas coisas. Presença é no grupo, é lá no WhatsApp. Então, no início da aula eu peço para colocar e logo em seguida vocês vão colocando o nome. Eu vou fazer, como fica gravado no WhatsApp, eu uso o WhatsApp para estar fazendo a presença. Tá? Beleza. Então, porque eu acho melhor, porque aí não precisa eu estar fazendo toda hora aqui chamada. Né? Então, fica registrado lá. Então, sempre eu inicio a aula no WhatsApp, porque é uma ferramenta fácil da gente estar comunicando. O WhatsApp e o e-mail, mais uma vez, é a nossa ferramenta de comunicação. Então, se alguém tiver uma dúvida, por exemplo, o Denis teve uma dúvida do exercício 3 da lista, lança no WhatsApp, porque aí fica mais fácil. Porque se no particular eu tiro a dúvida do Denis e o restante da turma fica sem dúvida. É muito ruim. Então, por isso que é para a gente estar usando o grupo. Então, eu não vou estar atendendo no particular, para forçar vocês a estar usando a ferramenta WhatsApp. Tá? E sempre, no dia da aula, ou no início ou no final, eu dou um tempinho para vocês estarem tirando essas dúvidas. Mas durante a semana, por exemplo, tem dúvida no exercício, coloca lá que no início da próxima aula eu já inicio tirando aquela dúvida para todo mundo. Beleza. Tá. Então, eu estou aberto no WhatsApp para estar tirando dúvida até as 22h30, e caso a dúvida eu não consiga tirar lá, eu volto para cá, tá? Então, ficamos lá no WhatsApp para estar trocando lá as dúvidas lá. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, até mais, obrigadão. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, Boa noite, Guilherme. Que aula, eu aprendi muita coisa, mano do céu, numa aula só. Cara, eu já consegui resolver.